Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, 18 de abril de 2021, que tem como título Dons de Revelação. E eu quero trazer neste dia que Deus, Ele continua revelando. Agora é necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos, fecharmos os nossos olhos carnais para compreender a revelação do Senhor, para que não venha estar em evidência o meu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu vejo, mas a revelação de Deus na minha vida, a revelação de Deus na vida da igreja, que o Senhor, Ele revela aquilo que Ele quer transmitir, aquilo que Ele quer falar com o seu povo, Deus ainda continua falando. E é por isso que eu estou com esta venda aqui nesta hora, para que os meus olhos carnais não me atraiam e eu não seja confundido nas revelações que eu possa receber. Deus ainda revela, mas eu preciso fechar os meus olhos e compreender o que Deus quer transmitir para a sua igreja. Deus fala, Deus ainda revela. O que vamos estudar hoje? Os dons de revelação. Jesus é o mesmo e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não mudou. E a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está viva e está de pé para glorificar o nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando e, segundo a sua misericórdia, trazendo revelações no meio da sua igreja para edificação e glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Edificação da igreja e glorificação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá para a nossa lição, vamos dar aqui o nosso giro. Amém, meus irmãos? Ok? Vamos falar aqui desse dom da revelação textuário. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Glória a Deus. Nossa verdade prática, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja na atualidade, pois vivemos em um tempo marcado por engano. Isso quer dizer o quê? Que o nosso irmão já traz aqui, que hoje tem muitas pessoas revelando aquilo que Deus não revelou. Tem muitas pessoas usando Deus, não deixando Deus usar. Tem muita gente que usa o nome de Deus, fala que Deus falou aquilo, que Deus não falou aquilo, mas de muitas das vezes não é Deus falando. É desejo do coração, é emoção ali do coração, de querer ver aquilo acontecer. Mas, como eu falei no início, se eu quero ser usado em revelação, eu preciso escutar a voz de Deus e ter certeza que o Senhor está falando comigo, e aí eu transmitir para a igreja a revelação que o Senhor tem passado. Porque se for Deus que revelou, pode ter certeza que vai se cumprir. Glória a Deus. Se for uma promessa, pode ter certeza, se Deus revelou, vai se cumprir. Se não for uma promessa, se Deus revelou algo extraordinário, que as revelações de Deus são as revelações extraordinárias, e vamos ver aqui quanto nesses dons da revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito, que é algo muito sobrenatural, que Deus tem esses dons para usar na igreja como ferramenta para a edificação da igreja do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, os versículos de 8 a 10, e Atos, capítulo 6, versículo de 8 a 10, e Daniel, capítulo de número 2, 19 ao 22. É necessário que você possa ler aí na sua casa, que possa estar acompanhando também essa nossa leitura bíblica em classe.
Mas vamos iniciar aqui. O primeiro tópico fala sobre palavra da sabedoria. E aqui vamos estudar nos dias de hoje, que são os dons de revelação, onde já sabemos que os estudiosos, eles conseguiram, ou eles trouxeram, né, de forma didática, eles trouxeram essas três categorias de dons. Quais são essas três categorias de dom? Ele fala dos dons da revelação, os dons de poder e os dons de elocução, ou os dons de expressão. Onde os dons de revelação se enquadra quem? Se enquadra a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. É o que vamos estudar hoje. Posteriormente, os dons de poder e os dons de elocução. Hoje vamos falar sobre esses três dons: sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Palavra de sabedoria. Palavra aqui no grego é logos, e sabedoria significa sofia. A gente vai ver na Bíblia grega, você pode até abrir a Bíblia grega online, aí você vai ver aí no aplicativo, melhor dizendo, que você pode tirar aí a Bíblia grega, palavra logos e sabedoria sofia. E o que é esta palavra de sabedoria? Como é este dom que se manifesta no homem? Como é que este homem recebe este dom desta palavra de sabedoria? Vamos lá. O termo exprime uma manifestação verbal ou escrita, que significa a palavra ou logos. No dicionário, significa discernimento ou inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, é o que estamos falando, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural para tomadas de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então, este dom da palavra da sabedoria. Então, é um dom, primeiro, a gente vai saber aqui do outro. É um dom sobrenatural. Sobrenatural. Então, é um dom sobrenatural. Este dom da palavra da sabedoria, primeiro, ele não se adquire com conhecimento intelectual. Não é eu comprando milhares de livros, não é eu sentando na biblioteca, não é eu acompanhando todas as notícias diárias que eu vou possuir este dom de palavra de sabedoria. Não. O dom da palavra de sabedoria, ele sobrepõe tudo isso, ele está acima de tudo isso, porque é um dom sobrenatural, ele está acima do natural, ele está acima da capacidade humana. Este dom que Deus dá é um dom que está acima da capacidade humana, então é um dom sobrenatural, excede a natureza. Este é o dom. Então, esta capacitação divina que Deus traz para os homens, que Deus dá aos homens para a edificação da sua igreja, para o crescimento da espiritual da igreja, para resolver circunstâncias extremas e difíceis. Então, são decisões sábias que se precisa tomar na igreja, ou até fora da igreja, dependendo das circunstâncias difíceis que todos nós passamos. Então, quem Deus agracia, e é um dom de graça, um de dom, sabemos que é um presente de Deus. Quem recebe este dom é para uma ferramenta para usar, para a glória do nome do Senhor. Lembrando da lição passada, não para elitizar o homem, fazer que o homem é melhor do que o outro, não. Para ele se sentir superior, não. É um dom que Deus dá para servir. Então, quem recebe esse dom, ele tem que servir para a glória do nome do Senhor. O segundo subtópico fala sobre a Bíblia é a palavra da sabedoria. Então, já sabemos que na antiga aliança não era este dom, com a plenitude do Espírito Santo, ele chegou ali no Novo Testamento,
na antiga aliança, tinha vislumbres, sim, de manifestações de Deus na vida do povo. Que Deus também concedia esta graça na vida do povo. Sabedoria para que viesse trabalhar em prol do reino de Deus. Aqui no Antigo Testamento, quando Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões, que Deus também colocou isso. Desde o início, lá no Antigo Testamento. Ele não apenas, aqui traz um exemplo aqui de quem? De Jacó. Jacó não, filho de Jacó, José. José, ele recebeu este dom naquele momento ali, para interpretar o sonho de Faraó. Aqui o nosso irmão, ele traz aqui, ó. Ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Então, José, Deus concedeu naquele momento ali este dom a ele, que além de ele interpretar o sonho de Faraó, quando ele interpretou aquele sonho, ele ainda, do rei do Egito, ele ainda trouxe o quê? Ele ainda mostrou como era que o rei do Egito deveria agir. Entendeu? Como ele deveria agir. Então, essa palavra de sabedoria que Deus deu a José, e deu certo, é claro, porque foi Deus que falou. Então, José, com este dom sobrenatural, ele passou-se aqueles 7 anos de fome, ou aqueles 7 anos de fartura, e aqueles 7 anos de fome. Foi que Deus deu este dom a ele, e o nome do Senhor foi glorificado ali. Não foi José, aí a gente vê José sendo exaltado, José sendo engrandecido ali, sendo levantado como governador, mas o nome do Senhor foi glorificado na vida de José. Todos perceberam ali que José tinha um Deus que revelava, e um Deus que lhe dava sabedoria para administrar em tempos difíceis, e em tempos necessários que eles estavam vivendo naquela época. Então, este dom sobrenatural, Deus concedeu ali a José. E nós também precisamos desse dom? Precisamos. A igreja do Senhor precisa desse dom? Precisa. Então, nós devemos buscar também esse dom. Outra habilidade que traz esse dom também, que o nosso irmão, o comentarista aqui, ele traz para a gente, o nosso irmão, ele traz o quê? Salomão. Quem não lembra de Salomão? Salomão. Quando Salomão, ali em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, quando chega aquelas duas mulheres, uma diz que teve um filho, a outra diz também que teve um filho. Mas o filho de uma morreu, e o filho da outra ficou vivo. Pela manhã, as duas disseram que aquela criança era dela. Foram até Salomão para Salomão resolver essa situação. E Salomão chegou lá, dizendo, de quem é a criança? Uma dizia, é minha. Outra dizia, não é minha. E agora, como é que resolve essa situação? Aí Deus vem dar sabedoria a Salomão, para que Salomão venha julgar aquela causa. Salomão, na sua sabedoria, então fala, pega uma espada, já que ele é seu, já que ele também é seu, vamos dividir no meio, dar um pedaço a cada. A mãe começou a dizer, não, meu senhor, deixa meu filho vivo, deixa ele vivo. A outra, que não era mãe, disse o quê? Não, corta assim no meio, nem eu nem ela, cada um fica com meio. Então, Salomão falou, verdadeiramente, a mãe é esta daqui, dá o filho para ela. Então, sabedoria para agir nesses momentos necessários e momentos difíceis. E Deus concedeu sabedoria a Salomão. Glória a Deus. Então, esse dom aqui, sobrenatural. E Deus ainda hoje concede? Concede sim. Deus ainda hoje concede. E tem mais um aqui no Novo Testamento, que o nosso irmão ele traz também,
essa sabedoria. O Novo Testamento podemos tomar como exemplo, palavra de sabedoria, a exposição das Escrituras realizada pelo diácono e primeiro mártir Estevão. Estevão, quando ele estava ali na sinagoga, aqui fala o livro de Atos, conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que lhes falava. Então, Estevão ali, recebendo de Deus a sabedoria para ele ensinar, sabedoria para ele mostrar como, já que Deus já vinha se manifestar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, atestando a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o povo que estava ali ao redor começava a olhar para Estevão, os seus inimigos começavam a observar, mas que sabedoria é essa? Eles faziam de tudo para que Estevão viesse a tropeçar, mas Estevão tinha uma sabedoria dos céus. A diferença é que Estevão tinha um dom, aquele ali ele foi usado com um dom sobrenatural, e quando é um dom sobrenatural ninguém resiste. Um dom sobrenatural, mesmo que eles viessem a matar Estevão, mas aquelas palavras que saíam da boca de Estevão, muitos que estavam ali ao seu redor ouviam e davam crédito àquela palavra para a glória do nome do Senhor. Esses dois exemplos que traz aqui. O subtópico 3, vamos ver aqui, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é um grande valor na tarefa, de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Foi o que eu falei no início. Temos que tomar cuidado, que este dom aqui é um dom sobrenatural. Não é aqui de maneira nenhuma um desejo pessoal. Os irmãos lembram que eu falei no início que eu tenho que tapar os meus olhos? Eu tenho que me esvaziar de mim para receber uma manifestação de Deus. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo. Nada pessoal, mas um dom sobrenatural, uma palavra sobrenatural de Deus. Mesmo que eu não queira, mas que seja uma revelação de Deus. E é esta revelação que tem que ser falada. Essa revelação de Deus, esse dom sobrenatural. Então não podemos nos confundir com isso. Lembramos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Então tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, para que serve esses dons, ou para que serve o dom? O dom serve unicamente para edificação de quem? Da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se existe algum dom que não glorifica o nome do Senhor Jesus, pode ter certeza que esse dom ele não é de Deus. Se não glorifica Jesus, esse dom não é de Deus. Então, mas se glorifica o nome santo do Senhor, pode ter certeza que é um dom de Deus. Se glorifica a Deus, é um dom de Deus. Vamos lá. O segundo tópico fala sobre agora a palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. É quase semelhante, é parecido com o dom da palavra de sabedoria, mas da palavra da ciência é diferente. O da sabedoria é algo para a gente resolver situações. E a palavra da ciência a gente vai ver que são manifestações de revelações que Deus traz para o homem. Deus traz o conhecimento, a ciência. Deus me torna conhecido de certas coisas. Deus ele me mostra determinadas coisas. Então, dessas coisas que Deus me revela, que é esse dom da ciência. A ciência é um conhecimento. Então, eu não tenho conhecimento. Quando eu passo a ter o dom, Deus me dá conhecimento de determinadas coisas. Vamos lá. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos
mistérios de Deus. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. O que eu falei? Este dom da ciência ou do conhecimento, este dom da ciência, ele me revela o quê? Revela o oculto. Ele revela o oculto. Ele revela o que eu não sei. Ele revela aquilo que eu nem imagino. Então, este dom, ele traz esta revelação para mim. Vamos ver aqui alguns exemplos. E qual é a função deste dom? Já que este é um dom de Deus sobrenatural. É o dom de Deus que ele é sobrenatural. Ele traz conhecimento, que ele me revela algo oculto. Vamos ver. Isso também para defender as verdades da palavra de Deus. Função. O dom da palavra de ciência não visa servir a propósitos triviais. Não vem, este dom não vem trazer aqui, a jumenta falou, mas a jumenta falou em que língua? Qual foi a língua que a jumenta falou? Aqui não traz aqui, exemplo, a mulher de Caim, quem era a mulher de Caim? Aquele sinal que Caim teve. Então, essas coisas triviais, não. A finalidade é de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do inimigo. Então, este dom serve para, se de repente tiver algo, este dom serve para, de repente, tiver algo na igreja que seja uma seta do inimigo, quando ele traz aqui a finalidade também de livrar de qualquer engano. Vier algum engano na igreja por alguém usado pelo inimigo. Então, com este dom sobrenatural de revelação, Deus vai manifestar, Deus vai ver, Deus vai falar e Deus vai revelar que aquela obra é de engano e a obra é do inimigo para tentar destruir ou tentar fazer com que a igreja do Senhor não venha a continuar sendo ou continuar glorificando o nome do Senhor. Então, este dom da ciência é importantíssimo em nossas vidas. A sua função, já lhe falei, é preservar, livrando de qualquer artimanha do inimigo. Agora vamos falar sobre o terceiro subtópico. Exemplo bíblico. Alguns exemplos que a Bíblia aqui nos traz da palavra da ciência. Primeiro ele traz aqui o de Eliseu, que Deus revelava a Eliseu os planos do rei da Síria, onde queria ali invadir Israel, onde queria batalhar ali contra Israel. E Deus revelava ao profeta. O profeta, então, alertava o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Então, ele não sabia, ele não estava lá para ver. O rei de Israel ficou até confuso, perguntando: será que tem alguém entre nós, que é um dos nossos inimigos, que está levando aqui todas as nossas estratégias para o povo de Israel? Não. Alguém falou: não, Senhor, eu estou achando que isso aí é Eliseu. Então, Deus que revelava a Eliseu a estratégia do inimigo, para que ele viesse a estar preparado para batalhar e para lutar. O segundo, que o nosso irmão ele traz aqui também, sobre Daniel, onde Deus descortinou aquela história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Então, Deus revelou a Daniel todos aqueles impérios que viriam a surgir. Deus então trouxe essa revelação a Daniel. Então, algo sobrenatural, que Daniel nem imaginava, nem pensava, mas Deus ali, ele revelou para Daniel. Mais um ponto, mais um aqui, agora no Novo Testamento, onde Pedro, ele desmascarou Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Então, você lembra de Ananias e Safira? Na mesma hora, quando eles chegaram lá, quando Ananias chegou e disse que tinha vendido a propriedade por X, no mesmo momento Deus revelou ali a Pedro e disse: olha, esse não foi o valor não.
Pedro então falou, por que mentiste ao Espírito Santo de Deus? Então o Espírito Santo ali revelou, Deus ali revelou a Pedro que a quantia que ele estava falando não era exata. Pagou por consequência. E depois teve a sua mulher, Safira, que chegou também com obra de engano, mentindo, dizendo que tinha vendido por X aquela terra e não tinha vendido por aquele valor. E os dois pagaram um preço muito caro. Deus revelou. Se Deus não revelasse ali a Pedro, ficava com aquela obra de engano ali dentro da igreja, enganando. Então, tem momentos que Deus traz estas revelações, tem momentos que Deus, ele revela. Quando ele acha necessário para revelar, Deus usa o teu servo e revela o que de fato é. Quando Deus revela, de fato é. Deus revelou, pode ter certeza, sem dúvida, que é de fato o que está acontecendo, porque é um dom sobrenatural. Quem falou foi Deus. Não foi obra de homem, não foi desejo nenhum do ser humano, mas é Deus realmente que revelou. Vamos agora para o próximo dom. O tópico 3 da lição, que é o último tópico. Vamos agora para o dom de discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos. O que seria esse dom? De discernir os espíritos. Glória a Deus. O dom de discernir o espírito é uma capacidade sobrenatural dada por Deus, novamente, né? Um dom dada por Deus, sobrenatural, dada por Deus ao crente, para discernir a origem, a natureza das manifestações espirituais. Ok? Então a gente precisa distinguir, discernir, que é diácrisis, que é a palavra em grego ele traz. Então, envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, eu preciso ter esse dom para discernir quem? Os espíritos. Aí você pergunta, mas irmão, quais são os espíritos? Vamos saber aqui agora. Eu preciso discernir o espírito. Tomar cuidado para saber quem é que está falando. Como é que nós vamos descobrir isso? Subtópico 2. As fontes das manifestações espirituais. Então, ao longo das escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. E aí a gente precisa ter esse dom para discernir os espíritos. Quais são esses espíritos que eu preciso discernir? Aqui, segundo as escrituras, a gente traz as 3 manifestações. Pode ser o espírito de Deus, 1. 2. O espírito do homem. 3. O espírito do diabo. Pronto. Eu preciso desse dom para conhecer o que eu estou ouvindo é de quem. Se eu estou ouvindo, será que é de Deus? Eu estou ouvindo, será que é do homem? Eu estou ouvindo, será que é do diabo? Então, para eu descobrir isso aqui, eu preciso ter o dom do discernimento, discernir os espíritos. É claro que, mas eu não tenho um dom não, irmãos, como é que eu vou saber? Alguém perguntou isso a Jesus, a Moisés. Moisés, como é que nós iremos saber se foi Deus que falou? Moisés respondeu, olha, se cumprir, foi Deus que falou. Então, o que eu preciso fazer? Analisar as escrituras. Primeiro, se eu vejo alguém dizendo, olha, foi Deus que falou. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, está isso escrito na Bíblia? O que Deus falou? Foi o homem que falou. Pronto, o homem falou o quê? Falou isso. Então, está escrito na Bíblia? Então, eu tenho que saber se eu vejo alguma manifestação ou alguma palavra
Um exemplo, uma palavra na igreja, alguém fala algo, aí primeiro eu vou escutar o que ele falou, que os espíritos podem ser de Deus, pode ser do homem e pode ser do diabo. Primeiro, está incluso na Bíblia? Não, isso aqui é antibíblico, isso aqui é herético, isso aqui é uma inverdade. Então a gente vai ver logo, ó, não foi Deus que falou, pode ter sido o homem ou o diabo, mas não foi Deus. Se não está escrito na Bíblia, então não foi Deus. Agora o segundo subtópico, a gente vai ver, discernindo as manifestações espirituais. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo, foi o que eu acabei de falar aqui. Todas as manifestações que ouvimos, alguém falou, alguém pregou, alguém trouxe uma revelação, primeiro tem que passar pelo crivo da Bíblia, crivo da Bíblia. Então, tem que ali, ó, passar por esta peneira. Eu tenho que ver se realmente quem falou, o que a Bíblia respalda. Se alguém falou, não, o tempo hoje, ou se alguém traz algum tipo de revelação, como a gente pode ver nos dias atuais, e não tem como eu deixar de falar. Nos dias atuais, vimos alguém que disse que recebeu uma revelação de Deus e disse que em determinado dia muitas pessoas iriam morrer, muitas pessoas nas calçadas iriam morrer, os hospitais iam entrar em colapsos, as ambulâncias, a SAMU ia correr por todos os lados, não ia ter muitos corpos no meio das ruas, a pessoa ia passar tropeçando em corpos, e segundo ele foi Deus que falou. Aí eu pergunto, está na Bíblia o que ele falou? Não está na Bíblia. Mas poderia ter sido Deus? Poderia ter sido Deus. Mas não foi Deus que falou. Por quê? Porque se passou dias e nada aconteceu. Então, aquela pessoa, ou ela teve o quê? Uma investida do diabo, ou foi uma investida dele mesmo. Só não foi Deus, porque não se cumpriu. Se fosse Deus, iria se cumprir. É por isso que precisamos deste dom sobrenatural de discernir o Espírito e dizer, não é Deus que está falando. Quem está falando é você mesmo, essa palavra não é de Deus. Ou que você está sendo usado pelo inimigo para confundir as coisas. Então, não glorificou o nome do Senhor. Então, sabemos que esse dom de discernir o Espírito é muito importante. Então, quando Deus fala, se cumpre. Mas o homem também ele pode falar com seus desejos, com as suas vontades. Ele pode falar em nome de Deus. Ele pode usar a Deus. E o diabo também ele pode falar, dizendo que também é Deus, ou enganando muitas pessoas. E realmente ele faz isso, ele engana muito. Pensando, e muita gente pensa que é Deus que está falando, mas de muitas vezes é o diabo que está falando, e de muitas vezes também é o homem que está falando. Então precisamos deste dom para discernir se é Deus que está falando, ou é o homem que está falando, ou é o diabo que está falando. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdade ou a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo possa continuar nos ajudando a caminharmos para os céus e fazermos a obra do Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que Deus abençoe. Se você puder, se inscreva no canal. Se você puder, compartilhe aí para a glória do nome do Senhor, porque nós precisamos divulgar as palavras do Senhor, divulgar as verdades da Bíblia Sagrada, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua também. Compartilhe aí para a glória do nome do Senhor. Dá um legal lá, um gostei, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E até a próxima.